Olá! No Alerj Debate de hoje vamos falar sobre Cachoeiras de Macacu, município da região serrana do Rio. A cidade fica a 97 quilômetros aqui da capital, tem cerca de 56 mil habitantes e a economia baseada na agropecuária. O município pode ganhar uma barragem no rio Guapiaçu para aumentar a oferta de água nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Mas o projeto não foi tão bem aceito pelos produtores rurais da região. Nós vamos saber o porquê aqui no estúdio com o deputado Anderson Nogueira e o empresário cachoeirense Mauro Soares. Obrigada pela presença de vocês. Gostaria de iniciar esse debate por essa questão da barragem. A construção está orçada em 250 milhões de reais e vai ser preciso deslocar uma comunidade, é isso? Fernanda, obrigado aqui pela possibilidade de estar conversando com os amigos da TV Alerj, cumprimentar aqui o Mauro, que além de comerciário também é primeiro suplente de deputado estadual, com uma votação expressiva no município de Cachoeiras de Macacu, e por isso que ele está aqui hoje, porque ele é um digno representante da população cachoeirense, que vem sofrendo ao longo dos últimos anos com uma diminuição econômica e com problemas sociais graves por conta do Comperj, que a gente vai ter a possibilidade também de falar daqui a pouco no programa, mas também na questão da agropecuária. E o tema que hoje, com certeza, mais aflige a população cachoeirense é a barragem do Guapiaçu, que não é um projeto de agora, é um projeto de cerca de 3 anos, e que, por falta de diálogo do Estado com a comunidade, se tornou algo muito mais grave. E o Estado foi tomando medidas que não vão ao encontro do que a população deseja. Para se ter uma ideia, cerca de 3 mil serão deslocados caso esse projeto prossiga. A Alerj tem sido muito presente nesse tema, inclusive a CPI da crise da água tem tratado bastante desse assunto, outros deputados também têm falado bastante sobre isso em plenário, se posicionado inclusive contra essa medida, o que me parece sensibilizou o atual secretário estadual de Meio Ambiente, o André Correia, que prometeu rever essa situação. A nossa preocupação é que a execução, o início dos trabalhos seria para o segundo semestre desse ano. E outras preocupações. É um projeto de alto custo, que traz um grande problema, um prejuízo social, um problema econômico, uma vez que Cachoeiras de Macacu é um dos maiores produtores rurais do estado do Rio de Janeiro. 60% do abastecimento do Ceasa de Irajá é proveniente de Cachoeiras de Macacu, que se destaca principalmente na produção de aipim e também de goiaba branca, sendo o maior produtor do estado do Rio nesses dois alimentos. E, além disso, pode ser que não tenha o efeito desejado de abastecimento, não há uma certeza, uma garantia, segundo os próprios estudos, de que vai resolver ou amenizar o problema do abastecimento de água de Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Niterói. Então, esses motivos nos levam a ter que ampliar esse debate, fazer um diálogo muito concreto, Mauro, nesse sentido, para que se possa encontrar uma solução melhor. E a situação mais importante é que há outras soluções mais baratas e com prejuízos sociais, econômicos e ambientais muito menores. A gente vai falar sobre elas. Mauro, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa comunidade que seria removida. É sempre uma questão complicada você remover populações, Aqui no Rio de Janeiro, a gente volta e meia tem esse debate. Essa população específica que está sendo ameaçada pela construção da barragem, quais são as características? Cachoeiras é conhecida como o município das águas cristalinas. Um ex-prefeito amigo nosso teve a felicidade de batizar nossa cidade com esse nome carinhoso. Como o deputado disse, nós produzimos aipim, milho, goiaba. Somos aí, quando nós não somos os primeiros, somos o segundo do estado em produção de alimentos. 60% do Ceasa de Irajá sai de Cachoeiras de Macacu. Mas nós produzimos também água. Essa população dessa região onde será implantada, possivelmente, possa ser implantada a represa, é constituída de trabalhadores rurais, principalmente de agricultura familiar. O impacto será muito grande. Cachoeiras tem aproximadamente aí umas 2.000 ou mais propriedades rurais. O campo é o nosso maior empregador.
2 mil propriedades rurais empregam no mínimo 7 mil pessoas, mais de 7 mil pessoas. Mais de 50% disso são mulheres, que ajudam seus maridos lá na colheita, na roça, para complementar a renda familiar. E levam seus filhos a tiracolo para a colheita também, porque na zona rural não tem creche. Então, observa esse impacto como será. Além de ter toda uma relação afetiva e de cultura com a terra onde vive, com o que se planta, com o que se colhe, com o que se comercializa. Então, a retirada das pessoas de lá, mesmo que seja para recolocá-las ou assentá-las num outro local que também possa se produzir, de qualquer forma, quebra esse vínculo afetivo do trabalhador, do morador com a terra, com aquilo que ele produz. Então, esse problema, que é um problema social sério, tem nos incomodado bastante. Além também de ter aí os problemas ambientais e econômicos. Se nós somos um município efetivamente agrícola, agropecuária, nossa arrecadação maior provém do que produzimos. Essa grande barragem alagaria aí a área mais produtiva do município e uma das mais produtivas do estado. Logicamente, não produzimos, não arrecadaremos. Então, esse é o grande problema econômico. O problema social, já falamos das mulheres, desalojar as famílias, de tudo isso. E o problema ambiental? O projeto prevê um corte de mais de 10 milhões de árvores na Mata Atlântica. É um impacto ambiental muito sério, deputado. Que muda, inclusive, o clima. Muito grande. E qual é a alternativa que o governo oferece para essas pessoas que teriam que sair dessa região? Bem, nós não pensamos ainda, não queremos pensar ainda em o que fazer para ter que sair. Sim, mas é provável que tenha uma proposta, né? Queremos deixar isso até para um segundo plano. O primeiro plano Cachoeiras hoje já atende São Gonçalo, Niterói e Ilha de Paquetá com a nossa água. Nós temos 38 rios, uma centena de córregos e de cachoeiras. Então, nossa água já atende uma boa parte da população da região metropolitana. Eu acho que o primeiro passo seria o quê? Uma melhor manutenção dos dutos da rede da SEDAI, que hoje opera entre 50% e 70% da sua capacidade. Então, há um desperdício muito grande. Antes de vir para cá, ontem, por exemplo, eu fui convidado por alguns moradores a visitar uma parte da cidade, um bairro urbano ainda, que a água da SEDAI, nesse duto, está há 3 anos vazando. Fui lá, fotografei. Então, há um desperdício. Esse é um ponto. Imagina nesses tantos quilômetros, quantos vazamentos tem? O tubo é antigo, a tubulação tem mais de 50 anos. Então, o primeiro passo seria uma manutenção melhor dessa tubulação, porque a água já está chegando em São Gonçalo, já está chegando na Ilha de Paquetá, já está chegando em Niterói. Uma melhor manutenção é um ponto importante. O reflorestamento da bacia hidrográfica de Cachoeiras de Macacu. Né? Nós produzimos água e queremos continuar produzindo. Da mesma forma que produzimos alimentos, queremos continuar a produzir água. Até porque a questão da barragem, se fosse solução, o Estado, a região sudeste, São Paulo, não estaria passando, porque está passando do que barragem, nós temos lá represas de Cantareira, enfim. Se fosse solução, vamos fazer essa em Cachoeiras. O Rio Guapiaçu hoje, por exemplo, ele tem metade do volume de água que tinha 30 anos atrás. Hoje, eu, você, o deputado, Fernanda, nós podemos atravessar o rio com água pela canela. Então, não é um rio de grande volume de água. Entende? Não é um rio de grande volume de água. Então, a gente fica assim com essa preocupação. E esse é um dos motivos para ser construída a barreira? Represar? Represar. É um muro de 17 metros de altura, 90 milhões de litros de água represado, entende? 10 milhões de árvore cortada. O impacto disso, já falamos sobre isso, é muito grande. Então, o primeiro passo, a manutenção da questão dos tubos lá da SEDAI. O segundo passo, vamos reflorestar toda aquela bacia hidrográfica de Cachoeiras de Macacu para que aí produzimos mais água. Então, são os 2 passos de cara que tem que ser feito. 3 pequenas barragens, é um estudo que temos também. Sim, é uma alternativa. De 3 pequenas barragens com impacto, um custo financeiro menor. Onde ficariam essas barragens? 2 nesse mesmo lugar onde tem de se colocar, se construir a grande barragem. E uma outra, uma serra chamada Serra de Soarinho, que fica no 2º distrito, na localidade de Papucaia, que abasteceria também Itaboraí. Então, com um volume uma obra de custo menor? Custo menor,
impacto social com remoção de pessoas muito menor. Só 100 famílias seriam removidas. No máximo 100 famílias, e com a capacidade de armazenar uma maior quantidade de água, né? Então, essas alternativas, mas também seria preciso, quem tem que apresentar essa alternativa como projeto, porque fazer um projeto... Como surgiu esse estudo? Surgiu mesmo em Cachoeiras com a orientação de alguns produtores e trabalhadores rurais, com alguns técnicos lá do governo municipal, do Comitê de Bacias. Professores da UERJ professores também da UERJ, auxiliaram. do Comitê de Bacia do Rio de Janeiro. Graciosamente, eles auxiliaram justamente para apresentar o Estado e dizer, olha, tem que abrir o diálogo e há outras possibilidades. Nos ouçam, a gente só quer ser ouvido. Se isso é o ideal, não sei, é o estudo mais aprofundado que tem que indicar. Mas antes de tomar a decisão de se fazer uma grande barragem, é importante ouvir outros lados, outros entes e fazer uma discussão que possa dar resultado mais eficiente. Foi muito pertinente a sua pergunta, Fernando, com relação ao que se fará com essas famílias. A verdade é, não sabemos. Não há clareza do que será feito dessas famílias. A gente está falando de quantas pessoas? Estamos falando de 3 mil famílias, aproximadamente. Entre produtores, trabalhadores, extrativistas, enfim. Dá cerca de 3 mil famílias que têm um modo de vida que será completamente... Porque não basta pegar as 3 mil famílias e fazer, por exemplo, um condomínio popular. E o que essas pessoas vão fazer? Não basta ter só casa para elas. É preciso dar uma nova atividade econômica para essas pessoas, é preciso dar novas possibilidades, porque senão a situação se torna muito grave, não só para Cachoeiras de Macacu, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Porque essas pessoas acabam se deslocando para outros locais por falta de oportunidades e acabam se tornando, amanhã ou depois, podem se tornar os mendigos que hoje estão nas praças do Rio de Janeiro ou de outras cidades. E possivelmente, deputado Anderson, talvez não sejam realocados ou assentados no próprio município. Tem que ir para outros municípios. Exato. Quem não quer deixar terra, quem quer continuar plantando, vai precisar de terra. E talvez não seja realocado em Cachoeiras. E o problema não é só para essas pessoas, o problema é para o próprio Estado, porque hoje a gente tem uma dificuldade de produção de alimentos. Né? A gente precisa investir na questão da agricultura. E na falta de alimentos, você gera um problemaço econômico, porque os preços se elevam na pouca oferta. E na ausência de alimentos... de que as pessoas vivem disso. Então, ou seja, é um problema que precisa ter o diálogo aberto. Aparentemente, a força popular, através de lideranças como o Mauro e de outras pessoas e deputados aqui da casa, a própria CPI que está instalada, que é a CPI da crise hídrica, essa pressão foi muito importante no sentido do Estado recuar, né, e, no mínimo, abrir o diálogo. Tema, é claro, que o Estado toque a coisa no segundo semestre, e é por isso que é importante que a gente esteja afirmando para a população do Estado e dos municípios que serão beneficiados. Niterói, Itaboraí, Maricá, Ilha de Paquetá, não vai solucionar. É um alto custo de algo que pode ser que não solucione. A solução mais importante, reflorestamento. Porque a barragem ela pode solucionar o problema por um tempo muito pequeno. Agora, para a solução definitiva, o reflorestamento é fundamental e muito mais eficiente que a grande barragem. Obrigada, deputado. Obrigada, Mauro. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. É só um minutinho.